Olá, meu nome é João Pedro, sou acadêmico da Universidade Estadual Vale do Acaraú, faço parte do programa Residência Pedagógica no subprojeto Química. E hoje eu estarei abordando uma videoaula sobre grandezas e unidades de medida. Os objetivos desta aula são os seguintes: abordar sobre a necessidade de criação das unidades de medidas, apresentar grandezas utilizadas no dia a dia, apresentar os conceitos de grandeza, medição e unidades de medida, e também diferenciar a unidade principal de cada medida. Antes de entrar no conteúdo, vou falar um pouco sobre o aspecto histórico das medidas. Desde as antigas civilizações, o homem sempre teve a necessidade de fazer medidas. Logo, ele necessitou criar meios para fazer essas medições, ou seja, para o comércio, arcar terras, trocar mercadorias, enfim, houve uma necessidade de criar medidas. Inicialmente, essas medições eram medidas baseadas no próprio corpo humano, como o comprimento do pé, da palma, da passada, a largura da mão, a grossura do dedo e etc. Porém, este método de medida ele não era muito preciso e se diferenciavam de indivíduo para indivíduo. Causava uma confusão e dificuldade na comunicação. Logo que cada civilização antiga tinha sua própria maneira de fazer suas medidas. Assim então, começou a busca por medidas padrões, uma medida em que todo mundo conseguisse se comunicar igualmente. O sistema métrico foi oficializado apenas em 20 de maio de 1875, na chamada Convenção do Metro. Foi um tratado diplomático assinado em Paris, no qual 17 países, incluindo o Brasil, decidiram criar uma estrutura para coordenar e uniformizar as medições nos países participantes. Assim, o metro ele foi definido a medida de grandeza para a grandeza de comprimento, né? E o quilograma a unidade para a grandeza de massa. Claro, depois de longos estudos sobre essas medições. Grandezas e medidas no dia a dia. As medidas, elas são muito utilizadas no nosso dia a dia. Seja quando você vai olhar uma hora no relógio, marcar uma hora. Seja quando você mede um ingrediente para fazer uma receita. Ou quando você faz uma medição de uma determinada área. Tudo isso está utilizando as grandezas e as medidas. Hoje, por exemplo, no tempo de pandemia, é muito comum ver em locais pessoas com termômetro que faz a medição da temperatura das pessoas, onde vai indicar se a pessoa está ou não com a temperatura elevada. Enfim, as grandezas e as medidas estão em tudo que se pode imaginar no nosso cotidiano. São muito utilizados no dia a dia. Grandezas e muitos conceitos. Os conceitos. Olhando para os conceitos de grandeza e medir e unidade de medida. O que seria uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E medir, o que seria medir? É o ato de comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza que se escolhe como unidade a unidade de medida. E o que seria unidade de medida? São quantidades específicas de determinadas grandezas físicas que são usadas como padrão para realizar medições. Grandezas e unidade de medida. Veja neste quadro uma tabela com grandezas de base e suas respectivas unidades.
e seus símbolos, né? Aqui vejamos uma tabela com 7 grandezas. Essas 7 grandezas são chamadas de grandezas bases, pois a partir dessas grandezas é que foram derivadas as demais grandezas. Bem, aqui a gente pode ver cada grandeza e a sua respectiva unidade e seu respectivo símbolo, tá? Já neste outro quadro, a gente pode ver as grandezas que foram derivadas daquelas outras 7 grandezas, né? E cada grandeza tem a sua importância na sua área específica. Como a gente vê, área, volume, velocidade, aceleração, né? Cada um tem a sua importância, cada grandeza tem a sua importância na sua área de conhecimento, seja na física, na química, na biologia. Cada grandeza derivada tem a sua unidade derivada. A área tem simbologia 1A maiúsculo, sua unidade derivada é o metro quadrado. Sua simbologia é o metro, é o mzinho minúsculo elevado a 2, né? O volume é a simbologia V maiúsculo, a unidade derivada é o metro cúbico e a sua simbologia é um mzinho minúsculo elevado à terceira. E assim, as demais grandezas derivadas também têm a sua unidade derivada e a sua simbologia. E essa simbologia é muito importante para identificar a unidade da grandeza do problema que está resolvendo, no caso. Agora vejamos algumas principais unidades. Algumas, né, principais, não abordei todas porque a aula iria se esticar demais. Algumas principais unidades, temos a unidade de comprimento. Essa unidade de medida ela é utilizada para medir altura, largura, profundidade, distância e etc. E a unidade principal do comprimento é o metro. E a simbologia é o M minúsculo. Ok? Aqui nós temos a unidade principal, o metro, simbologia M minúsculo. Tá? E a classe de equivalência é de 1 metro. Aqui para cima, nós temos os múltiplos do metro. Os múltiplos do metro é aquelas unidades que são maiores que o metro. Tudo bem? Assim, o decâmetro é maior que o metro, o hectômetro é maior do que o decâmetro e o quilômetro é maior do que o hectômetro. E abaixo do metro temos aquelas unidades que são menores do que o metro. Temos o decímetro, que é menor que o metro, o centímetro, que é menor que o decímetro, e o milímetro, que é menor que o centímetro. Nas unidades de capacidade, essas são utilizadas para medir volumes ou líquidos. A sua unidade principal é o litro, que é representada pela letra L minúscula. Então, toda unidade de medida vai ter a sua unidade principal. Aqui no caso da capacidade é o litro, né, simbolizada pelo Lzinho minúsculo. Aqui nós temos os múltiplos do litro e os submúltiplos do litro aqui abaixo. Também temos a unidade de massa, que é muito utilizada para determinar a massa de um corpo ou de um objeto. A unidade principal é o grama, que é representada pela letra G minúscula. Tem seus múltiplos e seus submúltiplos. A unidade de volume utilizado para medir volumes. A unidade principal é o metro cúbico. Temos a unidade principal, o metro cúbico, representado pela letra M minúscula elevado ao cubo, e seus múltiplos e os submúltiplos. As unidades de superfície, elas são utilizadas para medir áreas, terrenos e etc, esse tipo de coisa. A sua unidade principal é o metro quadrado. Também é uma unidade derivada do metro. E a unidade principal é o metro
quadrado, né? É de muita importância você saber os múltiplos e os submúltiplos de cada unidade, pois numa eventual conversão de unidades, você vai saber se aquele número está se tornando maior ou menor do que a unidade principal. Tudo bem? Por hoje é só. Foi uma pequena introdução a grandezas em unidades de medidas